estão comentando no canal Profecias Finais, dizendo: irmão, ainda não saiu o decreto dominical. O decreto dominical será impondo o domingo. Respondo: sim, irmão. É impondo o domingo, e é isso que estão fazendo, impondo o domingo pela a educação, a qual é pela sedução, como estava predito nas escrituras. A segunda besta, os Estados Unidos, iria impor o seu engano. Primeiramente, como está escrito: seduz os que habitam sobre a terra. Esta é a primeira fase do decreto dominical, a fase da sedução, ou seja, a fase da educação, para que as pessoas se unam com a falsa liberdade religiosa, para que as pessoas se unam com o catolicismo, se unam com o espiritismo, e assim automaticamente e gradualmente as pessoas, as igrejas e o mundo, finalmente todos unidos no verdadeiro ecumenismo, o qual é a falsa liberdade religiosa, guardarão o domingo. Esta é a primeira fase do decreto dominical, impondo o domingo pela a educação, pela a sedução. Depois, para aqueles que resistiram este engano, resistiram esta prova da sedução, então virá a segunda fase do decreto dominical, a fase da proibição. Será proibido comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Então, esta fase da proibição não é mais para aqueles que caíram na fase da sedução, é somente para aqueles que resistiram à fase da sedução. E depois que virá esta fase da proibição, então, quando a mensagem do terceiro anjo finalizar, a porta da graça se fechar, então virá a terceira fase, a fase da condenação de morte, matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que abandonem o sábado e passa a guardar o domingo. Irmão, a primeira fase do decreto dominical, a qual é a fase da sedução, é a fase mais perigosa. Ela é a fase mais perigosa, mesmo da sua segunda fase, que é a fase da proibição, comprar ou vender, como também da terceira fase, que é a fase da condenação de morte, o decreto de morte. Das três fases do decreto dominical, a mais perigosa é a fase da sedução, a qual é a fase da educação, para que todos se unam com a falsa liberdade religiosa. Porque quem se unir com essa falsa liberdade religiosa nunca mais verá o decreto dominical. Como não viu na sua primeira fase, nunca verá na sua segunda fase, a qual é a fase da proibição de comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Como também nunca verá na sua terceira fase, que é a fase para matar num só dia todos aqueles que guardam o santo sábado, a menos que eles abandonem a guarda do sábado e passem a guardar o domingo. Então, se você não vê a primeira fase do decreto dominical, a qual saiu no dia 2 de junho de 2020, a qual é a fase da educação, a fase da sedução, para que todos se unam na falsa liberdade religiosa, você nunca verá as outras duas fases do decreto dominical. E você guardará o domingo e nunca mais verá o decreto dominical. Porque se você não viu a primeira fase, não verá a segunda e nem a terceira fase. E, portanto, acorda, irmão, o decreto dominical saiu sim, está sendo imposto domingo pela educação. O que Satanás deseja mais do que isto? Que a pessoa, pela falsa liberdade religiosa, se una com o catolicismo, se una com o espiritismo. E o que acontecerá depois desta união? O domingo será guardado pelos que se uniram com a falsa liberdade religiosa. E ainda mais,
tanto a sua primeira fase do decreto dominical, a qual foi a fase pela educação da falsa liberdade religiosa, a qual é a fase da sedução, saiu com o nome de liberdade religiosa, também a sua segunda fase, que é a fase da proibição, para aqueles que só poderá comprar ou vender, senão aquele que guardarem o domingo, também sairá com o nome de liberdade religiosa. Como também o decreto de morte, para matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que abandonem o sábado para guardar o domingo, também sairá com o nome de liberdade religiosa. Quem é que acredita, tem a crença que o sábado é o dia do Senhor? É um problema de vocês. Se você disser que o outro que não aceita essa crença sua, que ele está errado, que você está certo guardando o sábado, isso você está quebrando a liberdade religiosa. Faz sentido isso? Está entendendo? Eu aceitar que o sábado é o dia do Senhor é uma escolha minha, é fé minha pessoal. Agora, eu virar e dizer que o outro que não aceita que o sábado é dia do Senhor, ele está errado, isso não faz parte do cristianismo. Concorda, Maria? Ou pior, que o outro que expressa a sua religião de outra forma está conversando com demônios, é demoníaco e tudo mais. Então, as minhas crenças religiosas, estou citando o sábado que é muito forte para a gente, isso aqui é para mim, mas eu preciso aprender a respeitar o que o outro crê, a crença do outro é importantíssimo. Ah, ele está certo, ele está errado, eu estou certo. Quem disse isso? Em bom sentido aqui, né? Quem disse isso? Meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia. Agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo. Mesmo se for sexta-feira, se for domingo ou se for quarta-feira. Respeito é passar da tolerância para a aceitação. Olha só, para mim é uma das frases mais impactantes da nossa meditação essa manhã. Respeito é passar da tolerância para a aceitação. Respeito é passar da tolerância para a aceitação. Olha só, para mim é uma das frases mais impactantes da nossa meditação essa manhã. Respeito é passar da tolerância para a aceitação. Cumprimento lideranças da Igreja Adventista do sétimo dia que estão conosco aqui também. Vou fazê-lo na pessoa do professor Hélio Carnassali, que por muitos anos representou a Igreja Adventista em toda a América do Sul e criou os fóruns regionais de liberdade religiosa em toda a América do Sul. Muito obrigada, professor Hélio Carnassali. Eu estou tão preocupada de cometer injustiça. Eu quero convidar, então, o professor Hélio Carnassali para que tome assento à mesa conosco, representando as denominações cristãs que estão conosco aqui à mesa. E o Babalorixá Carlito, que está aqui, querido amigo, representando Mãe Carmen de Oxum, e o Bispo Icaraí, que representa a estaca de São Bernardo do Campo. A todos os amigos, uma palavra de gratidão. Eu tenho repetido, Janaína, você sabe, aprendi com um grande pensador, viu, deputado Nishikawa, deputado Castelo, deputado Nascimento, deputado Marangoni. A maior de todas as virtudes humanas é o dever de gratidão.